Vamos lá, gente, vamos continuar aqui nossas aulas sobre a apuração do ato infracional. Então é o seguinte, quando esse adolescente ele comete esse ato infracional, é possível que haja uma internação provisória de acordo com o caso concreto. As provas perguntam quais são os requisitos para se consubstanciar a aplicação da internação provisória. São 3 requisitos que estão lançados no artigo 174 do ECA, que está aí na sua tela. Joga aí, Guilherme. Os requisitos são a gravidade do ato e a repercussão social desse ato, né? Então, não é só a gravidade, mas também a repercussão, se isso ganhou as páginas dos jornais, das grandes mídias, isso gerou uma comoção local, ou regional, ou até nacional. A necessidade de garantia da segurança pessoal do adolescente, porque se não fizer aquilo, esse adolescente, se não houver essa internação provisória, esse adolescente pode ser, inclusive, morto pelos seus comparsas, ou então, inclusive, até lixado pela própria população. E a manutenção da ordem pública, né? Então, são esses 3 requisitos que devem ser observados para se analisar se é caso ou não de internação provisória desse adolescente. Então, é a gravidade do ato e sua repercussão, a necessidade de garantia da segurança pessoal do adolescente, ou então, a manutenção da ordem pública. Tá. Beleza, então, se não comportar a internação, quais são o passo a passo que deve ser tomado, certo? Então, a gente vai ver mais na frente o passo a passo em relação à internação provisória. Vamos começar. Se não é caso de internação provisória, é um caso leve. Houve a prática do ato infracional, aquele adolescente foi pego em flagrante ou por ordem judicial, ele foi apreendido. Então, qual é o procedimento? Se houver o comparecimento dos pais ou responsável, deverá haver a liberação imediata do adolescente. Gente, volta aqui para mim, Guilherme. A regra que o Estatuto da Criança e Adolescente trouxe é que quando o adolescente ele é apreendido, a regra é que ele seja liberado de imediato. Excepcionalmente, estando previstos os 3 requisitos do artigo 174, ele vai ser internado provisoriamente. Mas qual é a regra? É a liberação imediata. Agora, para haver a liberação imediata, tem que ter o comparecimento dos pais ou responsável. Alexandre, esse adolescente ele não tem pais, nem tem responsável. Ele estava numa casa de acolhimento. E aí, o que é que acontece? Tem que aparecer esse dirigente dessa casa de acolhimento que ele estava internado, ok? Beleza? Que a gente chamava antigamente desse abrigo, beleza? Está lá previsto no artigo, parágrafo 1 do artigo 92. E aí, esses pais ou responsável, ou então esse dirigente dessa entidade, ele vai assinar um termo de compromisso de apresentação desse adolescente ao Ministério Público, que a gente vai ver essa outra fase, que é a fase ministerial. Mas, qual é a regra, então? Adolescente apreendido praticando ato infracional, a regra é ele ter a liberação imediata. E aí, para isso, tem que ter o comparecimento dos pais ou responsável. Eles assinam um termo de compromisso de apresentação desse adolescente ao Ministério Público e esse adolescente é colocado em liberdade. Ele é liberado imediatamente. E o detalhe, essa liberação é independente de ordem judicial. Cuidado com isso na prova. Se não for o caso de internação provisória, ou seja, não é um caso grave de repercussão social, que não precise proteger a integridade pessoal desse adolescente ou a ordem pública, então esse adolescente, comparecendo os pais ou responsável, vai ser liberado imediatamente, sem precisar de ordem judicial. Ok? Beleza?
Então tá. Em caso de não liberação, qual é o procedimento? Ou seja, em caso dele ser internado, qual é o procedimento? Está aí na sua tela, está lá previsto no artigo 175. Então, esse adolescente deve ser imediatamente encaminhado ao Ministério Público, com a cópia do auto de apreensão, se for um caso mais grave, ou do boletim de ocorrência, se for um caso não tão grave, mas de repercussão social, para proteger a integridade física dele e tal, ok? Se não é possível essa apresentação imediata ao Ministério Público, vai se encaminhar ele a uma entidade de atendimento e em 24 horas, cuidado com esse prazo, não é 48, são 24 horas, vai se apresentar ele ao MP, beleza? Então, se for caso de não liberação imediata, por conta do artigo 174, então ele vai ser imediatamente encaminhado ao MP com a cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. Se não é possível encaminhar ele ao MP, porque a gente está num final de semana, não tem plantão do MP, ou então está num feriado, é à noite, então não dá para se encaminhar de imediato, então vai se encaminhar esse adolescente a uma entidade de atendimento e em 24 horas se encaminha ao MP. Isso está lá previsto no artigo 175 e no parágrafo 1º do artigo 175. A questão é, e se não houver entidade de atendimento, Alexandre? E aí, o que é que faz? Aí, ó, esse adolescente, ele deverá aguardar a apresentação ao MP nas dependências da Delegacia de Polícia Especializada. Aí você pode perguntar, Alexandre, e se não houver Delegacia de Polícia Especializada? Então, ele vai aguardar nas dependências da Delegacia Comum, mas não pode estar junto com os adultos. Ele tem que estar em separado dos adultos. Isso está lá previsto expressamente no parágrafo 2º do artigo 175, ok? Mas mesmo assim, ele não pode ficar por mais de 24 horas nessa delegacia, sob pena de responsabilidade, ok? Isso, inclusive, é um crime previsto no artigo 235 do Estatuto da Criança e Adolescente, se ele não for apresentado de imediato, passando mais do que esses 24 horas, ok? Beleza? Beleza. E o transporte desse adolescente? Tem alguma regra específica? Tem. O ECA, ele veda com que esse adolescente ele seja transportado de um canto a outro, da delegacia especializada ao MP, em viatura policial, no camburão, lá na gaiola, ok? É proibido isso, tem que ser em viatura descaracterizada, ok? Ele não pode ir nesse compartimento fechado dessa viatura policial lá atrás. Pode ser Alexandre, não tem, só tem viatura policial. Beleza, mas vai ser no banco de trás. Não pode ser no compartimento de trás, beleza? Não pode ser lá na malinha, tá? Na gaiola, como é o linguajar da polícia militar e da polícia civil. Ele não pode ser colocado na gaiola, que é na porta-mala, né, da viatura policial, nem no camburão, naquele camburão fechado, naquele compartimento fechado. Se só tiver a viatura policial, vai ser no banco de trás, ok? Beleza? Porque o ECA diz que isso é atentatório à dignidade desse adolescente. Alexandre, e se ele for colocado nesse camburão ou nessa jaula, nessa gaiola? O que é que acontece? Esses agentes públicos, eles poderão responder por um crime previsto no artigo 232. O artigo 232 do ECA traz um crime específico previsto para a autoridade policial que faz esse transporte de forma constrangedora, ok? Beleza? Então, o transporte do adolescente tem um regramento específico trazido pelo ECA. Alexandre, e o uso de algemas? O ECA traz alguma previsão específica? Não. O ECA não traz nenhuma previsão específica em relação ao uso do algema.
mas o STF já sumulou o entendimento em relação ao uso da algema. Está lá na súmula 11 do STF, em que ele diz que o uso da algema é uma exceção. Não se pode utilizar a algema de forma aleatória. A algema só pode ser utilizada em caso de haver um receio ou um indício que esse adolescente, no caso aqui que a gente está falando de adolescente, ele venha a fugir ou ele coloque em risco a integridade física dele ou de terceiro, ok? Então, se houver suspeita que ele vá fugir, ou se houver suspeita que ele coloque em risco a integridade física dele ou de terceiro, ou então ele esteja resistindo àquela apreensão, então poderá a autoridade policial fazer uso da algema. Se a algema for utilizada fora dessas condições, ou seja, ele não resistir, ele não causar um perigo para a integridade física dele ou de terceiro, não houver receio de fuga, então, e se houver o uso da algema fora dessas condições, a autoridade policial responderá criminalmente, civilmente e administrativamente. Além do mais, essa prisão ela vai ser considerada nula, inclusive o Estado ele responde civilmente, ou seja, há uma responsabilidade civil do Estado por conta dessa apreensão. Então a prisão é nula e o ato ele é considerado nulo, ok? Havendo a responsabilização tanto do agente quanto do Estado, no âmbito civil, administrativo e penal, beleza? Está lá na súmula 11 do STF, beleza? Então, esse artigo 232, ele diz que a algema somente deve ser empregada quando houver real justificativa para tanto, tá bom? Gente, uma pergunta que é cobrada em prova, volta aqui para mim, Guilherme. O ECA, ele traz a possibilidade do arbitramento de fiança? Não. Não se aplica fiança para apuração de ato infracional, ok? Não há que se falar de ato infracional afiançável ou inafiançável. Não existe esse instituto, ok? Ou está previsto as hipóteses do artigo 174 para ele ser decretada essa apreensão provisória ou não. Então, se não tem essa necessidade desse decreto de apreensão desse adolescente, então ele tem que ser colocado imediatamente em liberdade, ok? Beleza? Então, ó, se não houver flagrante e não houver indícios de autoria e de materialidade da infração, esse adolescente deve ser colocado de imediato em liberdade, ok? Beleza? Agora, se não há o flagrante, tá lá no artigo 177, joga aí na tela. Se não há o flagrante, mas há indício da autoria do adolescente, essa autoridade policial deverá realizar as diligências necessárias, a apuração do ato e encaminhar ao MP o relatório da investigação e outras peças informativas. Então, é com isso que conclui-se a fase policial da apuração do ato infracional, que é esse resumo daqui que resume tudo que a gente falou. Então, ó, apreensão em flagrante, se houver apreensão em flagrante, de acordo com o artigo 172, a autoridade policial ela vai informar ao adolescente seus direitos, comunicando ao juiz, ao familiar ou à pessoa indicada. Isso, inclusive, a gente já viu em nossas aulas que é um dever dessa autoridade policial informar desses direitos
a esse adolescente. E aí o juiz ele tem dois caminhos. Se esse ato infracional foi cometido com violência ou grave ameaça, ele vai lavrar o auto de apreensão. Deixa eu apagar aqui para depois não ficar feio no material de vocês. Ele vai lavrar o auto de apreensão, vai ouvir as testemunhas e vai ouvir o adolescente. Ele vai apreender o produto e os instrumentos do crime, requerendo exames ou perícias. Se não for cometido o ato infracional mediante violência ou grave ameaça, então ele vai lavrar o BO, né? O boletim de ocorrência. Também vai apreender o produto e os instrumentos do crime, requerendo as perícias. Após isso daí, a autoridade policial ele vai analisar se é caso de liberação imediata. Se estiverem presentes os requisitos do artigo 174, né, ou seja, quando esse ato infracional for grave e tiver uma repercussão social que indicar a internação para garantir essa segurança pessoal do adolescente, ou então para manutenção da ordem pública, ele não vai ser liberado, ele vai ser internado de forma provisória. Mas se não tiver presente os requisitos do artigo 174, então vai haver a liberação desse adolescente, comparecendo os pais ou o responsável. Então, no caso dessa não liberação, a autoridade policial vai ter que encaminhar ao Ministério Público a cópia do BO ou do auto de apreensão. E aí depois vai para o Ministério Público, que a gente vai estudar à frente a fase ministerial. Nessa impossibilidade de ele encaminhar a autoridade do Ministério Público, ele encaminha a entidade de atendimento. Se a gente estiver falando de uma prática de um ato infracional cometido à noite ou num feriado, imagina, no Natal ou no Réveillon, então o Ministério Público não tem plantão naquela cidade e tudo mais, então ele vai encaminhar para uma entidade de atendimento, para depois encaminhar ao Ministério Público, ok? Se for caso de liberação, ele vai entregar o adolescente aos pais ou responsável mediante o termo em que esses pais ou responsável se comprometem a apresentar esse adolescente ao Ministério Público, beleza? Tudo isso, todo esse rito a gente está falando aqui em caso de apreensão desse adolescente em flagrante. Mas se houver uma notícia do ato infracional e houver pela via de um não flagrante em delito, vai-se o boletim de ocorrência, ele vai ser instaurado, vai haver a investigação da autoria e da materialidade delitiva pela Delegacia Especializada da Criança e Adolescente. E aí, lógico, naturalmente, se não houver delegacia especializada, pela delegacia da região. Lembrando-se sempre que, em caso de haver coautoria entre esse adolescente e um adulto, a preferência para a instauração da delegacia especializada, ok? Então, vai haver a instauração do BO, a investigação da autoria de materialidade e vai se encaminhar toda essa documentação ao Ministério Público por meio desse expediente policial investigatório, que é o relatório mais documento. Disso daí, inicia-se a fase ministerial que a gente começa aqui. Então, essa fase ministerial da apuração do ato infracional, ela começa por provocação da autoridade
policial, por meio desse auto de apreensão, do boletim de ocorrência ou por meio do relatório policial, que é esse advindo de uma notícia-crime, né? E não de uma apreensão em flagrante delito, ok? Então, pode vir do auto de apreensão, do boletim de ocorrência ou do relatório policial, devidamente autuado pelo cartório judicial e com informações sobre os antecedentes desse adolescente. Essa autuação tem que ter pelo cartório judicial, beleza, gente? Porque o Ministério Público, ele precisa já receber essas informações do antecedente do adolescente, para inclusive avaliar o caso da internação provisória ou não, beleza? Então tem que haver autuação pelo cartório judicial para que se levante as informações e esses antecedentes do adolescente. Aí a gente tem duas hipóteses. O adolescente, ele pode ser apresentado ao MP, ou então pode ser o caso de o adolescente não ter sido apresentado ao MP. Se o adolescente for apresentado ao MP, o MP ele vai proceder à oitiva desse adolescente de forma imediata e informalmente, e em sendo possível dos seus pais ou responsável, vítima ou testemunha. Por que em sendo possível? Porque esse adolescente pode não ter pais nem responsável, né? Só existir ali a vítima e a testemunha, ok? Lógico, naturalmente, se for possível de se localizar a vítima e testemunhas, mas deve-se ouvir o adolescente de forma imediata pelo Ministério Público, ok? Lembrando-se que os pais, o responsável, ele assina um termo de compromisso de apresentação ao MP para que esse adolescente seja liberado, ok? Beleza? Então é importantíssimo esse termo porque constrange os pais ou responsável a apresentar esse adolescente ao Ministério Público. Mas pode haver o caso de o adolescente ele não ser apresentado. E aí o que é que acontece? O Ministério Público ele vai notificar os pais ou responsáveis para a apresentação, podendo requisitar, inclusive, força policial, né? O uso da força policial e de investigação policial, seja da civil, seja da militar, para que haja a apresentação desse adolescente ao promotor de justiça. Esse procedimento está lá previsto no artigo 179, beleza? Então, apresentado esse adolescente ao MP, ele vai ser ouvido de forma imediata e formalmente. Se for localizado os pais ou responsáveis, esses pais ou responsáveis também vai ser ouvido junto com a vítima e testemunhas. Se esse adolescente não é apresentado, o que é que acontece? Se notifica os pais ou responsáveis para a apresentação desse adolescente. Alexandre, não tem pai nem responsável. Então, ou até tem esse pai responsável, mas não foi apresentado. O que é que acontece? Ele pode, inclusive, pedir a força policial para levar coercitivamente esse adolescente para ser ouvido nessa oitiva informal no Ministério Público. E qual é a finalidade dessa oitiva informal do MP? É colher informações, é colher elementos suficientes dessa conduta pessoal, familiar e social do adolescente para ver se ele estuda, se ele trabalha, se ele é obediente, se ele é respeitador, se ele já cometeu outros atos parecidos, se o pessoal visualiza que foi um equívoco pontual, ok? Porque todos esses elementos, eles vão influenciar o Ministério Público, o promotor de justiça, na providência que ele pode tomar, se caso de liberação imediata ou não, se caso de manutenção dessa apreensão provisória, ok? Se ele oferta ou não a representação, que a gente vai ver mais na frente, e inclusive de quais medidas socioeducativas ele irá indicar em sua representação, ok? Então, essa oitiva informal
do MP vai formar o juízo de valor do promotor de justiça em relação a esse caso concreto, beleza? Então é importantíssimo para ele, porque o que é que a gente viu? A regra do processo de apuração de um ato infracional é que ele seja breve, que ele seja célere, que ele respeite esse princípio do adolescente enquanto um sujeito em desenvolvimento, ok? Porque o ato infracional, a apuração desse ato infracional, a finalidade não é sancionatória, mas de pedagógica, de mudança de paradigma, de melhoria da conduta e do comportamento desse adolescente, ok? Beleza? Então, a finalidade dessa oitiva é decisiva para fundamentar essa representação e de justificar ou não uma manutenção de uma internação provisória, ok? E de embasar quais são os pedidos de medida socioeducativa que vão estar constantes nessa representação. E se ele vai representar ou não, inclusive. Então, a oitiva, ela é fundamental para formar esse juízo de valor do promotor de justiça. Tá, então, após realizar essa oitiva informal, qual é o próximo passo? O que é que o Ministério Público deve fazer? O artigo 180 do ECA, ele dá 3 caminhos para o promotor de justiça. Ele pode arquivar, ele pode realizar a representação ou ele pode realizar uma remissão. Vamos passo a passo, step by step. Então, arquivamento. Quando é que o promotor de justiça pode arquivar de imediato esse procedimento? Se o fato for inexistente. Então, após ele receber a documentação da polícia, por meio do boletim de ocorrência, do relatório policial ou do termo de apreensão. Após ele ouvir o adolescente, pais, testemunhas e vítimas. Após ele levantar todo esse arcabouço de informações, documentos e provas, dá nem para a gente falar de prova, mas enfim, de informações e documentos, ele pode visualizar que o fato é inexistente, não existiu o fato, né? Ou então ele pode visualizar que houve uma atipicidade do fato. Aquele fato até existiu, mas ele é atípico, aquilo ali não se configura como um crime de acordo com o Código Penal, que é equiparado a um ato infracional. Ou então ele não visualiza, ele pode até visualizar que houve o crime, que aquele crime e aquele ato infracional ele é típico, mas ele visualiza que não foi aquele adolescente. Ele visualiza que não é aquele adolescente autor do ato infracional que está sendo imposto a ele. Então, ele pode pedir o arquivamento. Ou então, ele pode identificar que aquela pessoa a quem está sendo indicado uma autoria, uma materialidade daquele crime, ele é maior de 21. Então, se ele é maior de 21, não se cabe falar de apuração de ato infracional, mas sim de apuração de um crime cometido por um adulto, beleza? Então, se ele tem mais de 21 anos, já é caso de liberação compulsória, né? Então, esses são motivos suficientes para haver o arquivamento. Então, com essa oitiva informal, se percebe que esse adolescente que cometeu o ato infracional lá atrás, ele já tem 21 anos de idade, então vai haver esse arquivamento, a possibilidade desse arquivamento desses autos, ok? No próximo bloco, a gente continua falando sobre a representação.